Bom, então vamos começar pelo diagrama do Linus Pauling. Para você montar o diagrama, você tem que levar em consideração que tem que primeiro organizar os níveis de energia, que são 7, né? K, L, M, N, O, P, Q. Aí, se você lembrar o número de elétrons que cabem em cada um, que são 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, fica fácil de lembrar o diagrama. Com 2, só pode ser o subnível S, um S2. Para 8, tem que ser a somatória do S com o P. Então, vai ficar 2S2, 2P6. Para o M, que dá 18, é a somatória do S, o P e o D. 3S2, 3P6, 3D10. Para o N e para o O, vão ter todos os subníveis até o F. Então, aqui, como é o quarto, é 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Aqui fica 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. No P, que é o sexto, só tem até o 18, que nem se repete lá no M. Então, 6S2, 6P6, 6D10, 7S2 e 7P6 são os últimos. Aí você vai traçar linhas diagonais entrando por trás do subnível e saindo na frente, certo? Cortando esses subníveis aqui, ó. E você tem que seguir essa sequência correta para não se perder na hora de fazer a distribuição. Essa é a ordem crescente de energia, ok? Então, o ideal é que você faça bem certinho S embaixo de S, P embaixo de P, D embaixo de D, que ele vai ficar bonitinho para você seguir a sequência, certo? Número 2. Efetue a distribuição eletrônica do íon vanádio que perdeu 3 elétrons. Toda vez que for fazer a distribuição de íons, você tem que lembrar que primeiro é a distribuição do átomo neutro, ou seja, com os 23 elétrons que ele deveria ter. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Opa, 3D3. Nessa distribuição, nós temos um total de 23 elétrons. Como ele vai perder 3, os elétrons que saem são da camada de valência. A camada de valência é 4S2, só que só tem 2 elétrons nessa camada. Então, a gente vai retirar os 2 elétrons. E como ele tem que perder 3, o último vai sair do subnível mais energético. Então, a distribuição vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2, porque eu retirei um elétron dali também. No caso dos ânions, os elétrons que entram também são na camada de valência. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P4. Esse é o átomo neutro. A camada de valência é o 2S2 e o 2P4. Eu vou colocar 2 elétrons aí. No S não dá porque já está completo, mas no P dá porque ele pode até o 6. Então, fica 1S2, 2S2, 2P6. Agora, vamos para a tabela periódica. Esses espaços de cinza são os elementos representativos e devem ser preenchidos, né, os símbolos deles nessa tabela aqui. Vamos lembrar que o hidrogênio que está aqui não pertence a essa família, só está ali por causa da distribuição eletrônica. Então, conforme os macetinhos que eu estou passando em sala de aula, a gente vai preenchendo os símbolos dos elementos. Primeiro macete para a família dos metais alcalinos. Lina, Caras, Robinho, casou na França. Segunda família se chama metais alcalinos terrosos. Beatriz, Magrela, casou, senhor, barão, ratão. Outro lado dos elementos representativos. A família 13 é a família do boro, que começa com ele. Belas, alunas, gatinhas, indo telefonar. Depois vem a família do carbono, que a frase é assim: comi siri gelado sem problemas. A família número 15 é a família do nitrogênio. Natasha pintou as sobrancelhas do bicha.
Agora, as 3 últimas recebem nomes especiais. A família 16 é a família dos calcogênios. E os calcogênios são os 7 porquinhos. E a família 17 é a família dos halogênios. Foram classificados Brasil, Itália e Atlético. E a última são os gases nobres, a família 18. Hélio nem argumentou, cruzou o cheque do Renato. E aí eu completei os elementos, né, dos representativos. No exercício 5 é para dizer o nome da família e escrever ordenadamente, por isso que precisa saber a sequência dos elementos para colocar eles na ordem. Colocar o nome desses elementos. Então a família 1 a gente já sabe que são os metais alcalinos. Começa com o lítio, depois vem o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2, metais alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Família 16 é a família dos calcogênios. Calcogênios. O primeiro calcogênio é o oxigênio. Oxigênio. Depois vem o enxofre, selênio, telúrio e polônio. Família 17, halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E a última, família 18, os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Beleza? Número 6. Efetue a distribuição eletrônica dos elementos utilizando o diagrama e indique a camada de valência, o número de elétrons de valência, o período, a família, se é bloco A ou B, a classificação. Então, número 24. Primeira distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Camada de valência, 4s2. Então, coloca lá, camada de valência, 4s2. Elétrons de valência, eu tenho somente 2. O período é indicado por esse número aqui da camada de valência. Então, ele está no 4º período, ou seja, na 4ª linha da tabela periódica. E a família? Quem indica a família é esse subnível aqui do subnível mais energético, no caso seria o D4. Então, daí você vai fazer a conta aqui na tabela, ó. Aqui é o S1, S2, D1, D2, D3, D4. Então, ele seria a família de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é da família 6. Não tem nenhum nome especial, tá? Só colocar a família 6 mesmo. Bloco. Como esse elemento vai cair aqui, ó, nessa região, no caso, especificamente, ele ficaria nessa posição aqui, ó. O bloco dele é o bloco B e ele é classificado como um elemento de transição externa, porque ele está nesse bloco aqui em cima, né? Próximo, Z55, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6... Peraí, deixa eu pensar. 30, 36, 38, 48. 48 faltam
para 55